contando com um número de aproximadamente 650 vítimas. Elizabeth Bathory, a Condessa Sangrenta Húngara, como ficou conhecida, foi uma das maiores assassinas da história. E hoje eu vou te contar a história dela. Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E bom, nós estamos aqui para mais um vídeo no canal e vão haver algumas mudanças nos dias que eu vou estar postando vídeo para vocês, tá? Então nas segundas eu vou estar postando histórias de serial killers, e tanto homens quanto mulheres, que são as famosas lady killers. Então todas as segundas eu vou estar trazendo alguma dessas histórias para vocês. Nas quartas-feiras vai permanecer o vídeo de casos criminais no mundo inteiro, que eu vou estar trazendo várias histórias para vocês. Os relatos sobrenaturais agora vão ser contados todas as sextas-feiras, tá bom? E ainda nas terças e quintas eu vou estar trazendo para vocês vídeos curtos sobre assuntos variados. Pode ser lugares assombrados, filmes e séries de terror e suspense, vão ser vários tipos de vídeo para vocês nas terças e quintas. E no vídeo de hoje, para começar essa série sobre serial killers e lady killers, eu vou estar trazendo para vocês a história de Elizabeth Bathory, que foi uma das maiores serial killers da história. A história dela é contada aqui nesse livro das Lady Killers, tá? E também é contada neste livro As Damas Mortais, tá? Inclusive são livros muito bons, mas precisa ter estômago para ler. E eu vou estar trazendo nessa série de serial killers e lady killers algumas histórias desses dois livros aqui para vocês, também de outros lugares, outras histórias. Então fiquem ligadinhos aí. Elizabeth Bathory nasceu em 7 de agosto de 1560, em um dos mais poderosos clãs da Europa, herdeira de uma absurda riqueza. Sobrinha do rei da Polônia e do príncipe da Transilvânia. Seu pai era barão. Ela cresceu em um castelo e estudou todo tipo de ciências, sendo conhecida por sua aparência. Os pais não pouparam despesas para dar a ela uma educação clássica. Ela falava não apenas húngaro e eslovaco, a língua que a maioria dos seus criados devia falar, mas também grego, latim e alemão. Elizabeth tinha tudo: beleza, educação, riqueza, mas, de acordo com a história, o que ela tinha também era uma sede de sangue insaciável. Os pais de Elizabeth eram primos, o que muitas pessoas falavam que ocasionou as crises epiléticas que ela tinha na infância. Naquela época, a maioria dos clãs eram assim, casados entre si, entre família. Algumas pessoas apontam ainda que essa inclinação à loucura de Elizabeth tem a ver justamente com o fato dos pais dela serem parentes. Como em muitos casos, esse caso há muitas verdades, mas há também muitas lendas que rodeiam ali a história verdadeira. Então é difícil saber o que é verdade e o que é o povo já aumentando demais. Mas dizem que na infância Elizabeth testemunhou todo tipo de violências e que ela até gostava, ela se deliciava ali com o sofrimento de criados que ela via sendo torturados. Uma das lendas conta que Elizabeth testemunhou uma vez um criado sendo colocado dentro da barriga de um cavalo para ser punido ali. E que ela ficou tão animada com a situação que ela urinou nas calças. Que ela gostava, de ver ali as pessoas sofrendo. Ela ficou muito animada com aquela situação. Coisa que não é normal, Coisa que não é normal, E era comum Elizabeth testemunhar esse tipo de violência, já que naquela época era aceitável infligir tanta dor a criados, as pessoas que eram nobres, pessoas de poder, podiam praticamente fazer tudo o que quisessem com seus criados. Dito também
que ela testemunhou algumas execuções públicas também. Elizabeth era vista como uma mulher muito bonita para a época. Aos 10 anos de idade, Elizabeth ficou noiva do conde Ferenc Nadasdy, filho de outra poderosa família da Hungria. Ferenc tinha 15 anos de idade na época. Ambos praticamente crianças, né? Ela era uma criança. E outra coisa que era muito comum na época, né? As meninas casarem muito jovens, mais jovens ainda do que os meninos. Como era de costume na época, depois do noivado, Elizabeth foi morar no castelo do seu noivo. E dizem, né, contam alguns rumores, algumas histórias, que ela teve um caso com um garoto camponês e que ela acabou engravidando, mas que ela não foi permitida ficar com essa criança. A história ainda conta que o noivo de Elizabeth castrou esse camponês com quem ela teve um caso, jogou ele aos cães selvagens. Sendo verdade ou não essa história, porque como eu falei para vocês, é um caso que ficou tão conhecido assim, fica cercado também ali de lendas, né? Como diz o ditado, o povo aumenta, mas não inventa. Então, Elizabeth ficou conhecida como uma mulher que tinha ali uma libido voraz, e o seu noivo, né, o Ferenc, ficou conhecido por sua violência e até sua loucura. Elizabeth e Ferenc se casaram no dia 8 de maio de 1574. Na época, ela tinha 14 anos. A festa extravagante contou com cerca de 4.500 convidados e durou cerca de 3 dias. É contado ainda que o jovem Ferenc, no dia do casamento, presenteou sua jovem esposa com o castelo mais íngreme e mais solitário da Hungria. O castelo era construído ao estilo gótico e ficava no topo de uma colina. Na época, Ferenc não imaginava os crimes absurdos que sua esposa cometeria ali. Depois desse casamento, eles eram ali um dos casais mais jovens e, com certeza, mais ricos, né, de toda a Hungria. Mas é dito que eles não se viam muito, e tanto que o primeiro filho do casal veio 10 anos após o casamento, o que não era muito comum naquela época, né? Os casais já se casavam e já tinham logo o primeiro filho, né? Era comum ter muitos filhos, e se a mulher fosse infértil, né, naquela época, isso era um motivo plausível para divórcio, né? Se quisesse se divorciar, o homem poderia. Mas no caso deles, o que acontecia era que eles não se viam muito, como eu falei, pois o jovem Ferenc, ele estava sempre em batalha, em guerras. É dito que ele gostava muito de guerras, e a história conta que 3 anos após o casamento, Ferenc deixou a fronteira húngara para lutar contra os otomanos, enquanto Elizabeth, né, ficou ali encarregada de gerenciar ali a propriedade, os criados, né? É dito que ela escrevia cartas educadas e respeitosas ali para o seu marido, escondendo a sua verdadeira personalidade. Mas, às vezes, em algumas situações, ela acabava mostrando essa personalidade. Como um dia que ela resolveu viajar para a Transilvânia sem avisar nada para ele. A invasão otomana aconteceu de forma mais drástica ainda no ano de 1591, fazendo com que Ferenc partisse novamente para a guerra. Ele batalhou aí nessa guerra que foi nomeada como a Guerra dos 13 Anos ou a Grande Guerra, e ele ficou conhecido como Cavaleiro Negro, pelo tanto de inimigos ali, né, que ele abateu. A história conta aí que ele se divertia abatendo os inimigos, arremessando as cabeças decapitadas dos inimigos. E aí, depois disso, ele voltava ali para sua esposa, né, com toda aquela sede de sangue que ele ficava na cabeça e até os gritos dos seus inimigos na sua cabeça. A Guerra dos 13 Anos, ela estava minando
ali a riqueza húngara, de tal forma que até a família governante, né, a família dominante ali, já estava sentindo, né, os efeitos ali daquela crise, né, o dinheiro estava acabando, mas é dito que Elizabeth e Ferenc não sentiam aí esses efeitos da guerra, já que o Ferenc enviava para ela, né, enviava para casa tesouros dos otomanos que ele encontrava, né, que ele tomava ali e ele mandava tudo para a esposa. Então eles continuavam ali muito poderosos, enquanto a própria família ali que reinava na época, né, estava ali passando por dificuldades, digamos assim. Foi aí que o poderoso casal acabou emprestando dinheiro para a família Habsburg, ou seja, o próprio rei da Hungria estava em dívida com eles. Isso os fazia ainda mais poderosos. É dito que o casal não passava tanto tempo juntos, mas que das vezes ali que eles se viam, eles criaram um interesse em comum, digamos assim, que era torturar jovens criadas. Ferenc, é claro, era mais familiarizado com a violência, né, devido a ter lutado nas guerras, enquanto Elizabeth tinha ali sua experiência em punir, né, os criados, já que ela comandava ali centenas de camponesas. É dito que o casal presenciou muitas atrocidades e eles até incentivavam um ao outro a cometer tais crueldades. Ferenc ensinou a Elizabeth a colocar óleo em um papel e colocar nos pés das camponesas e acabar ali tacando fogo. Mecanismo de tortura ali que ele chamou de chutar estrelas. E juntos eles cometeram muitas atrocidades que até fica difícil de eu falar aqui para vocês. Algumas coisas eu não tenho como falar para vocês aqui, né? Mas tem tudo aqui, ó, no livro Lady Killers e no Damas Mortais. Tá mais bem resumido no Damas Mortais. O Lady Killers está mais completo, a história da Elizabeth. Então, vocês têm que ler para saber toda a história, porque realmente tem coisas que não tem como eu falar aqui. Mas então é dito que em 1601 a Elizabeth ganhou ali mais uma parceira de crime, uma mulher misteriosa chamada Ana d'Arvolha. E quando eu digo misteriosa, gente, é porque realmente não tem registros de quem era essa mulher, de onde ela veio, mas é dito que ela foi passar ali uns tempos, né, no castelo da Elizabeth, para ela não ficar tão sozinha. E juntas elas cometeram muitas atrocidades também. Os moradores locais, inclusive, descreveram Ana como um animal selvagem em forma de mulher. Ela ganhou ali fama de bruxa, já que ao chegar ao castelo, é dito que a personalidade de Elizabeth começou a mudar. Os criados costumavam dizer que Milady começou a se tornar ainda mais cruel. E aí é dito que se Ferenc, o marido de Elizabeth, ensinou ela a torturar, Ana a ensinou a matar. Então começaram a morrer muitas criadas ali, né, na propriedade de Elizabeth. Mas aí vocês me perguntam, sim, mas ninguém fazia nada. Gente, nessa época, sabe, aos olhos das classes dominantes, essas jovens camponesas eram tidas como descartáveis. Esses criados, eles já não tinham praticamente nenhum direito. Ainda depois da revolta antifeudalista ter sido completamente esmagada no ano de 1514, aí é que eles perderam de vez, né, os poucos direitos que tinham, já que passou ali a valer um novo código legal chamado Tripartitum, o mesmo que reduziu a quase nada os poucos direitos que tinham ali, né, os criados. Ainda dava mais poder e legalidade, digamos assim, para que os nobres ali pudessem fazer o que quisessem, né? E Elizabeth ali, ela não só estava dentro da lei, como ela estava acima da lei, já que é dito que o rei da Hungria teve que pedir dinheiro emprestado a Elizabeth várias e várias vezes, ficando com uma dívida tão grande que ficou praticamente impossível de pagar.
Então, Elizabeth ali no seu castelo ali, ela cometia o que ela queria, ela fazia o que ela queria, né? E ninguém podia impedir. Mas não significava que ninguém notava, né, as coisas que Elizabeth fazia. Pelo contrário, os pastores ali das redondezas começaram a notar que tinha algo muito estranho com tantas mortes de criadas ali na propriedade de Elizabeth. E é dito ainda que um desses pastores confrontou Elizabeth no meio de um sermão lá dentro da igreja e a chamou mesmo de assassina e falou que se desenterrassem o corpo da última jovem que faleceu lá, que descobririam que a Elizabeth as estava matando. Elizabeth, então, ficou muito revoltada ali, confrontou o pastor e disse que ele não conhecia a família dela, que ela tinha muitos conhecidos, e ele não abaixou a cabeça, não. Ele falou para ela que se ela também tem pessoas poderosas ali por ela, ele falou que ele também, pois era protegido de ninguém mais, ninguém menos do que Deus. Em 1604, o Cavaleiro Negro morreu. Ferric adoeceu e morreu. Novamente, ali os criados notaram uma diferença em Elizabeth após a morte do marido. É dito que essa mudança aí na personalidade dela se deu com o estresse que ela estava passando devido a não ter tantos retornos financeiros, né, como antes, quando o marido estava vivo, né, e estava em guerra e mandava ali os tesouros para ela não tinha mais ali essa mamata, né. E também nessa época ela estava com 44 anos de idade e é dito que ela sempre foi muito vaidosa e ela percebia ali, né, os efeitos, né, que a idade estava causando nela, e isso também a deixava muito estressada. A história conta que o que era ali um hobby, né, de Elizabeth com seu esposo e Ana se tornou ali uma obsessão. Ela ficou completamente obcecada por torturar as jovens camponesas. Ela coletava essas jovens nas cidades ali próximas aos seus inúmeros castelos, né? Porque ela não tinha só um castelo, ela tinha vários castelos. E ela aproveitava ali, né, esse poder todo que ela tinha para pegar essas jovens de suas famílias. É dito também que algumas famílias vendiam para ela, né, essas jovens, porque ela dizia que era para trabalhar com ela, mas a verdade é que ela matava essas jovens e mandava jogar os corpos depois sobre o muro do castelo para que os lobos comessem. A história conta ainda que Ana e Elizabeth, não satisfeitas ali, né, de toda essa crueldade, ainda montaram um esquadrão de tortura que contava com mais integrantes. E os integrantes eram a enfermeira Ilona Jó. Uma velha amiga de Ilona também se juntou aí a essa tortura, conhecida como Dorca. Também tinha uma lavadeira com o nome Caitlin, que também participou ali, né, desse esquadrão. Por último, um jovem desfigurado, como é descrito, que se chamava Fixco. É dito que Ana, Dorca e Ilona eram as mais cruéis do grupo e elas se orgulhavam ali de toda essa crueldade. E a Caitlin ali é descrita como a mais benevolente, né, do grupo, e que inclusive por muitas vezes ela tentou ajudar as meninas, tentava roubar comida para as meninas se alimentarem. E uma das vezes que ela se recusou a torturar uma camponesa, ela própria foi espancada pelo grupo. Geralmente, os ataques começavam ali após algum erro das criadas, né? Se uma menina ali errasse o ponto do crochê, costurasse alguma coisa errado, isso já era motivo para Elizabeth bater, chutar e começar ali, né, a sessão de tortura dela, que ela fazia. As meninas que cometiam algum erro na costura eram torturadas com agulhas. Enfim, gente, eram muitas atrocidades que esse grupo aí fez. Eles cortavam o dedo das meninas, enfiavam agulhas. Não tem como eu falar
Como eu já disse, não tem como eu falar tudo aqui para vocês. Eu recomendo que quem quer saber mais da história, compre aí o livro, porque realmente tem coisas muito pesadas mesmo, que não tem como eu estar falando para vocês aqui. É dito que o grupo tinha aí uma câmara de tortura, né, onde eles praticavam todas essas crueldades. É dito que em qualquer lugar que fosse, Elizabeth queria torturar meninas, mesmo se ela estivesse viajando, se ela estivesse... Não importava onde ela estivesse, ela sempre queria arrumar um lugar ali, o grupo, né, queria arrumar um lugar ali para torturar meninas inocentes. A história conta também que alguns cidadãos ali ouviram das criadas de Elizabeth que ela não se alimentava, ela não comia nada antes de ver ali uma jovem virgem sendo assassinada na frente dela. Mas, como eu já falei anteriormente para vocês, né, algumas coisas são lendas, né? Surgiram muitas histórias acerca desses crimes. Inclusive, ela foi acusada de vampirismo, essa sendo uma das lendas mais famosas ali acerca de Elizabeth, de que ela se banhava no sangue das jovens que ela matava para poder ela ficar mais jovem. A lenda conta que um dia uma criada estava penteando o cabelo de Elizabeth e acabou ali machucando ela, penteando muito bruto, e aí ela ficou chateada e bateu na criada. No que ela bateu, arrancou sangue da criada e esse sangue acabou caindo nela, caindo na Elizabeth. E é dito que depois de ela limpar ali esse sangue, ela viu que a sua pele ficou mais jovem. Então, depois disso, ela passou a se banhar no sangue das jovens. Mas isso é só lenda, né, gente? Não tem nenhuma comprovação de que isso realmente acontecia. Mas se bem que depois de tudo que eu li aqui, eu não duvido de nada. A primeira menção desses banhos de sangue apareceram mais de um século depois da morte de Elizabeth, em um livro de 1729 chamado de A Trágica História, que foi escrito por um estudioso jesuíta que descobriu as transcrições ali do julgamento de Elizabeth. Mas então algumas pessoas defendem, né, que esse rumor aí do sangue, de que ela se banhava no sangue para permanecer jovem, foi criado mais como uma forma de explicar o porquê dos crimes que ela cometia. Digamos assim, uma maneira mais fácil de explicar o porquê que ela cometia, essa por vaidade que ela cometia esses atos cruéis, né? Então, pode ter sido, né, que essa história do banho de sangue foi criada, né, para meio que justificar ele. Ela cometia esses atos por causa de vaidade e não só porque ela realmente era uma pessoa muito cruel. Então, gente, a Elizabeth, ela continuou ali matando muitas camponesas, né? Como eu falei anteriormente, muitos pais vendiam suas filhas para ela, né? E aí a filha acabava falecendo, ela dizia que morreu de cólera, né? E por isso ficava, porque os camponeses, né, as camponesas, elas não podiam fazer nenhuma acusação contra uma nobre, então isso acabava ficando por isso mesmo. As suas vítimas eram sempre mulheres, sempre meninas, virgens na sua maioria. E é dito que ela estava matando tantas meninas que não tinha mais nem onde enterrar, sabe? Que as propriedades dela eram cheias de covas, sabe? Cova rasa, onde muitas vezes cachorro, né, lobo acabava ali desenterrando. E, gente, mesmo assim ela permanecia intocável. Em 1609, a parceira de crime ali de Elizabeth, a Ana, acabou morrendo. E é dito que Elizabeth começou a ficar sem dinheiro, já andava assim desesperada, não sabia mais o que fazer. Ela se tornou também uma assassina muito imprudente e descuidada. Tanto que é dito que
Estava mais difícil para ela conseguir levar meninas camponesas porque as famílias já não queriam entregar, inclusive escondiam suas filhas para que ela não pudesse levar. Tem também a versão aí mais folclórica dessa parte onde Elizabeth parou mais de pegar as meninas camponesas porque os sangue das camponesas já não funcionavam para rejuvenescer sua pele. Mas, como eu disse, isso é só lenda, gente. A verdade é que os pais, como eu falei, eles estavam escondendo suas filhas para que ela não levasse. Nisso, Elizabeth ali, com sede de sangue e desesperada por dinheiro também, porque ela via que ela estava ficando sem dinheiro, ela teve uma ideia. Ela teve ali a brilhante ideia de fundar ali uma escola de formação para jovens meninas, né? E jovens nobres, né? Com o dinheiro das taxas que ela recebia, ela podia ali se sustentar, né? Manter o seu padrão de vida e ainda teria ali as meninas para torturar. Só que ela começou a mexer com as pessoas erradas, né, gente? Porque até então, quando ela torturava camponesas, né, matou inúmeras camponesas, ninguém fazia nada, né? Ninguém tomava nenhuma medida. Mas ela começou a fazer isso com filhas de aristocratas da época, né? Pessoas nobres, muito poderosas. E então ela não poderia ficar impune, né? É dito que ela matou ali um grupo muito grande de jovens aristocratas. Quando questionada ali por esses pais, a desculpa que ela deu é que uma das jovens se revoltou e acabou matando todas as meninas e depois se matando. Não é preciso nem dizer que a essa altura, né, ninguém mais acreditava nela, né? E só aí, né, as pessoas começaram a enxergar a verdade que sempre esteve ali, né, na frente deles, que a Condessa era uma pessoa cruel e uma assassina. Por fim, depois de tanto sangue nobre ser derramado, né, o rei ali, rei Matias, que era o rei na época, teve que tomar ali as medidas contra Elizabeth. Em fevereiro de 1610, ele ordenou que o seu palatino, George Tussauds, investigasse Elizabeth. O que foi uma situação bem estranha, já que George era muito amigo de Frederick, né, o falecido marido de Elizabeth. E, inclusive, antes de falecer, Frederick tinha pedido para George cuidar de sua esposa ali, e estar sempre por perto de Elizabeth. E aí agora ele estava ali encarregado de procurar ali os podres de Elizabeth, né? Mas como um indivíduo muito leal ao rei, ele seguiu sim o que o rei pediu. E é dito que nessa investigação aí, centenas e centenas de pessoas confirmaram que ouviam gritos, sons de espancamento, né? Nenhuma dessas testemunhas era testemunha ocular, pois é dito que as propriedades de Elizabeth eram muito bem protegidas, né? Ficaria difícil de alguém ver alguma coisa, né? E as meninas que participavam ali eram sempre mortas. Então, testemunhas oculares eram mais difíceis. Muitas pessoas confirmaram ouvir gritos e sons de espancamento. Tantos relatos e inúmeros enterros que aconteciam ali nas propriedades de Elizabeth, George estava convencido de que ela era assim culpada, mas ele meio que ficou ali numa situação difícil, porque ele não sabia bem o que fazer, pois tinha muita consideração ali pelo falecido marido de Elizabeth, então ele resolveu recorrer aos filhos de Elizabeth, que já não moravam com ela há muito tempo, e alguns outros parentes. Então ele procurou os filhos e alguns parentes de Elizabeth, os genros, né, e contou toda a situação e perguntou o que eles poderiam resolver ali. E a família da Elizabeth falou para ele que ele poderia continuar a investigar, mas que ela nunca passaria por um julgamento. Gente, que é um absurdo, né? Infelizmente, a gente vê até os dias de hoje acontecerem coisas do tipo, né? Pessoas que são muito poderosas, muito ricas, que acabam ali não tendo a punição, né, que deveriam ter. A justiça não é feita da forma como deveria ser feita. Os filhos e genros ali de Elizabeth não chegaram a defender que ela era inocente,
mas eles disseram que o julgamento público envergonharia a eles também, envergonharia toda a família. Por isso, eles fizeram um acordo com George de que não teria esse julgamento público. Então, gente, em dezembro, George já estava quase pronto ali para agir contra Elizabeth, mas ele ainda queria ali realmente ter certeza, né, de que ela realmente tinha cometido esses crimes. Então, ele se autoconvidou para jantar no castelo dela e ainda levou com ele o rei Matias. Os dois foram lá jantar, né, junto com a Elizabeth ali. E a Elizabeth tinha com ela ali uma mulher que era acusada de bruxaria, que ela era uma feiticeira da floresta. E é dito que Elizabeth, juntamente com essa feiticeira, prepararam um bolo ali para servir, né, nesse jantar ali com o rei e com o George. Esse bolo, ele tinha a forma de um laço e ele tinha uma hóstia bem no meio. E é dito que assim que o rei e George provaram esse bolo, eles começaram a passar muito mal. E ali eles perceberam, né, que tinham sofrido uma tentativa de envenenamento por parte de Elizabeth. E aí eles, saíram dali muito rápido, convencidos de que realmente ela era culpada. E aí, gente, após isso, a Elizabeth se juntou aí com essa feiticeira da floresta e as duas estavam ali tentando lançar um feitiço ali contra George, né, para que ele pudesse parar a investigação. E é dito que elas estavam ali à luz da lua, né, em uma das propriedades dela, fazendo ali um feitiço, falando algumas palavras ali. E nesse ritual aí elas clamavam aos céus por saúde para Elizabeth. E elas clamavam também por 90 gatos. E que esses gatos destruíssem o George, né, para que ele não desse continuidade ali à sua investigação. Só o que ela não contava é que nesse momento ali do ritualzinho dela, o George estava escondido no meio do mato ali, olhando, vendo tudo, toda a cena que ela estava fazendo ali. Ele já estava com os guardas já pronto para pegar ela. Quando Elizabeth entra ali com a sua amiga feiticeira, né? Elas entram no castelo. George vai se arrastando por ali e para entrar ali, né? E pegar. O que eles queriam era pegar ela em algum ato ali sangrento, né? No ato de algum crime, pegar em flagrante ali. E quando eles estavam indo rumo ao castelo, né? Para entrar, eles acabaram esbarrando no corpo de uma jovem, né, ali já morta. E mais à frente eles encontraram mais duas jovens agonizando. E eles continuaram ali procurando na propriedade e eles encontraram a câmara de tortura. Inclusive tinham torturadores lá dentro, né, fazendo o que queriam com jovens meninas. E não é dito com certeza se eles viram a Elizabeth participando de alguma dessas torturas, né, gente? Mas era na propriedade dela. E então, gente, eles entraram ali no castelo e eles pegaram a Elizabeth e começaram a arrastar ela ali à força por todo o castelo, pedindo que ela mostrasse ali, né, mais lugares onde eles pudessem achar corpos de mais meninas, né? E enquanto eles arrastavam ela pelos corredores do castelo, ela ia gritando que ela era inocente, que ela nunca fez nada, né? Mas aí, né, gente, não tinha como ninguém acreditar mais nela, né? Então, no dia seguinte, ela foi formalmente presa nas masmorras do próprio castelo. Masmorras essa que, no dia anterior, abrigava ali corpos e mais corpos das jovens, né, das suas vítimas. 306 pessoas testemunharam contra Elizabeth, incluindo os membros dali do seu grupo de tortura. Ilona Jó, inclusive, disse que a Milady batia tanto nas meninas que ela ficava coberta de sangue e que por dia ela levava assim as meninas pelo menos umas 10 vezes para serem torturados, espancados, sabe? Durante o dia eram várias e várias vezes a mesma tortura, sabe? Ninguém sabe ao certo o número exato de vítimas, né, da Elizabeth,
mas é dito por alguns criados de algumas propriedades dela que o número foi de 175 a 200 meninas. No boca a boca, o rei ouviu que foram mais de 300 meninas e ainda teve uma jovem testemunha que disse que foram mais de 650 vítimas e que ela tinha anotado o nome de cada vítima. Todas as vítimas de Elizabeth foram mulheres e ainda tem gente que fala que ela despia as meninas na hora de torturar, na hora de matar. Há rumores de que ela era lésbica e por ela acabar tendo que esconder isso, ela tinha uma revolta muito grande e acabava fazendo isso com as moças, né? Não se sabe se isso é verdade, né? Mas é um dos rumores ali que cercam a história de Elizabeth. Ilona Jó, Dorca e Fixco receberam ali a pena de morte, né? Ilona e Dorca, por serem as mais cruéis ali, antes de elas serem mortas, elas foram meio que torturadas ali, né? Não vou falar exatamente como, né? No livro conta como foi, mas eu não vou falar porque é meio pesado. E o Fixco, por ser muito jovem, né? Teve ali uma morte mais rápida, ele foi decapitado e depois teve o corpo queimado. A Caroline, que era ali, digamos, a mais misericordiosa ali do grupo, foi jogada numa cela de prisão. Como prometido, né, ali aos filhos e genros de Elizabeth, ela realmente nunca passou por um julgamento e ela foi condenada apenas à prisão perpétua no seu próprio castelo, ali nas masmorras do seu próprio castelo. E é dito que muitos pastores ao longo dos anos, né, foram visitá-la ali para conversar com ela, perguntar se ela não se arrependia, se ela não sentia remorso por tudo que ela fez. E ela gritava e dizia que ela era inocente, culpava os outros membros ali do grupo da tortura. Dizia que eles eram culpados por tudo, né? E os pastores ali questionavam ela, mas se eles eram seus criados, por que você não ordenava que eles parassem com as torturas? E ela dizia que não, que ela própria tinha medo deles e por isso ela não pedia para eles pararem, né? E ela ainda dizia que os parentes poderosos dela iam logo salvar ela dessa situação. Ela chegou também a dizer que ela nunca confessaria nada, nem que torturassem ela com fogo. É dito que Elizabeth odiava o George assim acima de todos e ela, enquanto ela tentava ali convencer os parentes dela que ela era inocente, de convencer eles de ajudar, ela queria assim muito acabar mesmo com o George e ela culpava ele por estar ali naquela situação. Em um determinado momento é dito que o George ali perdeu a paciência com ela e acabou falando algumas verdades ali na cara dela. Ele disse, abre aspas, você, Elizabeth Bathory, é como um animal selvagem. Você se encontra em seus últimos meses de vida. Você não merece respirar o ar da terra ou ver a luz do Senhor. Você deve desaparecer desse mundo e nunca mais reaparecer nele. Que você encontre tempo para arrepender-se de sua vida bestial à medida que as sombras a envolvem. Ao longo dos séculos, alguns estudiosos e biógrafos defendiam que Elizabeth, na verdade, era inocente, né, de todos esses crimes aí que ela foi acusada, que o julgamento ali dos seus cúmplices foi todo um teatro armado, e também diziam que a confissão que eles conseguiram por parte aí desses cúmplices foi à base de tortura. Então, eles diziam que não valia, né? Que esses testemunhos não valiam justamente por conta da tortura. Esses defensores aí da inocência dela também diziam que tudo não passou de um plano do rei junto com George ali para eles tomarem ali os poderes de uma viúva muito poderosa
E ainda afirmam que a ausência do julgamento foi uma injustiça com Elizabeth. Mas o que essas pessoas aí que defenderam a inocência de Elizabeth não levam em conta é que a ausência do julgamento foi um acordo feito com os filhos de Elizabeth para evitar ali uma vergonha, né? Evitar um constrangimento ali para a família. E também eles não levam em conta que na época que ela começou a ser investigada, ela já não era mais tão poderosa quanto quando seu marido estava vivo, né? E também na época, né, a violência era algo muito comum, muito normalizado. A tortura era algo comum nos julgamentos inquisitoriais. Antes de morrer, o marido de Elizabeth passou a maioria dos bens, castelos, as terras, tudo para o seu filho de 6 anos. Então, na época que ela foi presa, ela não tinha muitas terras nem recursos assim. Ela não era mais tão poderosa, gente. Outro ponto aí importante, né, de que as pessoas que defendem a inocência dela dizem que quando o George ele começou a investigar ela, ele começou a investigá-la a partir de rumores apenas e que ela não foi informada de nada. Mas, de acordo com a lei da época, isso não era ilegal, isso era perfeitamente normal, né? Ele investigar ali sem o conhecimento da pessoa. E até hoje, né, gente, há quem defenda aí a inocência de Elizabeth. Gente, 306 pessoas testemunhando contra ela, sabe? 306 pessoas mentiram, né? Fica meio complicado, né? E ao longo do tempo, a história de Elizabeth começou a ser muito conhecida, por mais que na época, né, o rei ali tentasse esconder, né, que eles queriam meio que apagar a Elizabeth da história, eles não queriam que soubessem. Mas em 1720, né, foram achados ali os registros do julgamento dela e a história dela passou a ser muito conhecida. E até nos dias de hoje há muitos contos, muitas lendas que cercam ali a história de Elizabeth. Muitas pessoas também começaram a sexualizar ela, sabe? Existem contos que ela era uma vampira, sexy, sedenta por sexo, algo assim. Sendo, gente, que no julgamento foram ali interrogadas mais de 300 pessoas, né, como eu falei, e apenas em um desses relatos que foi dito algo sobre sexo, alguma coisa sexualizada ali. Nos outros eram tortura e morte, sabe? Mas as pessoas ao longo do tempo começaram a dizer que ela tinha caso com vários homens, que inclusive uma tia dela, que era bissexual, na época visitava ela ali e ensinou muitas coisas para ela, ensinou feitiçaria, ensinou a ficar com outras mulheres. Sabe, gente, existem muitas e muitas histórias acerca da Elizabeth, mas a gente não sabe o que é de fato verdade, até hoje não tem como saber. A história dela ficou muito popular aí no mundo do terror e existem várias bandas, pelo que eu vi, foram mais de 8 bandas de heavy metal que fizeram, né, músicas aí inspiradas na Elizabeth, assim também como existem poemas, romances e até filmes, né, que foram inspirados na Elizabeth. Eu não pesquisei, gente, sobre filmes que falam sobre a vida dela, mas eu vou dar uma pesquisada e se eu encontrar alguma coisa relacionada a ela, eu vou deixar aqui na descrição para vocês ou em algum lugar aqui da tela, tá bom? A Condessa Elizabeth morreu no dia 22 de agosto de 1614. É dito que ela começou a sentir as mãos muito frias e que ela apenas se deitou e começou a cantar ali e ali ela faleceu. É dito também que ela foi enterrada em solo sagrado. Depois de muitas reclamações dos moradores ali, o corpo dela foi removido e foi enterrado numa cripta da família Bathory, né, da família dela.
Mas em 1995 foi aberta essa cripta, mas os restos mortais ali da Elizabeth não foram encontrados lá dentro. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários se você já conhecia a história da Elizabeth. Se você tem algo a acrescentar também, algo que eu não falei aqui, você pode colocar aqui nos comentários que eu vou ler tudinho. E muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, ver se você está inscrito no canal. Se você não tiver, considere a possibilidade de se inscrever para não perder nenhum conteúdo. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo.